Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma leitura do nosso queridíssimo Terra de Santa Cruz. Eu sou o Sam, por enquanto eu estarei apresentando e começando a leitura continuar a leitura do Lobo da Estepe, né? Desta vez, mais um episódio, vamos continuar da onde nós paramos, na página 100 do livro, em 99 do PDF. Depois os próximos convidados irão continuar a leitura, ok? Primeiro eu começarei comigo. O velho conselheiro olhou-me, pensativo nos olhos, enquanto sua boca continuava a sorrir. Logo, perguntou, enchendo-me de admiração. O senhor deve ter uma profunda objeção contra a flauta mágica de Mozart, não? E antes que eu pudesse responder, continuou. A flauta mágica apresenta-nos a vida como se fora um canto prodigioso. Celebra nossos sentimentos, ainda que transitórios, como são, como algo divino e eterno. Não estando, pois, de acordo nem com o Sr. Kleist, nem com o Sr. Beethoven, já que prejudica a fé e o otimismo. Já sei, gritei furioso. Deus sabe que a flauta mágica que o senhor menciona é o que mais venero neste mundo. Mas Mozart não chegou aos 82 anos de idade, nem teve essas pretensões de continuidade, de ordem rígida e dignidade que o senhor teve. Não se deu tamanha importância. Compôs suas divinas melodias e morreu. Morreu cedo, pobre e desconhecido. O hálito me faltava. Quisera dizer 1000 coisas em 10 palavras. Minha testa começou a suar. Goethe, no entanto, disse muito amável. Pode parecer imperdoável que eu tenha chegado aos 82 anos. Minha satisfação relativamente a esse fato é, entretanto, muito menor do que o senhor imagina. Tem razão quando afirma que sempre tive um grande anseio de perdurar. Sempre vivi em luta contra a morte, temendo-a sempre. Creio que a luta contra a morte, a obstinação absoluta de querer continuar vivo, seja a força motivadora que já sobre as vidas e atividades de todos os homens representativos. Com os meus 82 anos, meu jovem amigo, consegui provar apenas que o homem tem de morrer, afinal. E custei-me muito a dar-me conta de que o jogo haveria de acabar, afinal. Ao dizer isso, sorria com muita sutileza, quase pilinhando. Sua figura tornara-se maior, desaparecera a rígida postura e a forçada dignidade de sua face. O ambiente que nos rodeava estava agora cheio de sonoras melodias e harmoniosos Lieder de Goethe. Ouvia distentemente a Veilchen, Violetas, de Mozart, e a Fühlest wieder Busch und Tal, de Novos Enches o Bosque e o Vale, de Schubert. O rosto de Goethe agora estava sendo cotado, e jovem, e sorria. Parecia-se agora com Mozart, logo com Schubert, ou como se fora seu irmão, e a roseta que havia em seu peito estava composta inteiramente de flores silvestres, com uma primavera amarela abrindo-se alegre e alouçando no meio delas. Não me agradou de todo modo que o ancião estivesse fugindo em perguntas e reprovações daquela maneira tão irônica. Eu olhei para ele com um olhar de censura. A isso, inclinou-se aproximando a mim, a boca que havia tornado inteiramente infantil, surrou-se ao meu ouvido. Meu amigo, levas o velho Goethe muito a sério. Não se devem tomar as pessoas idosas que já estão mortas demasiadamente a sério, pois seria cometer uma injustiça contra elas. Nós, os imortais, não gostamos de coisas que devem ser levadas a sério. Preferimos gracejar. A seriedade, meu jovem, é uma consequência do tempo. Consiste, permita-me confiar-lhe, numa superestimação do tempo. Eu também, em minha época, dei valor demais ao tempo, por isso queria viver 100 anos. Mas na eternidade, como vês, não há tempo. A eternidade não é um momento cuja duração não vai além de um gracejo. Em verdade, não se podia continuar falando sério com o homem. Dava pulos de contentamento, ágil e flexível, logo deixou a primavera saltar de sua condecoração como se fosse um foguete para, em seguida, fazê-la encolher-se e desaparecer. Enquanto se exibia de um lado para o outro com seus passos de dança e visagens, tive de admitir pelo menos que aquele homem não se havia esquecido de aprender a dançar. Fazia-o maravilhosamente. Então lembrei-me do escorpião, ou antes da Molly. E perguntei a Goethe. Diga-me, onde a Molly está? A Molly está aí? Goethe riu sonoramente. Caminhou para a escrivaninha e abriu uma gaveta. Tirou dentro uma caixa de couro ou de veludo. Abriu e colocou diante dos meus olhos. Dentro havia uma diminuta perna de mulher, perfeita e brilhante, repousando sobre o escuro fundo da caixa. Uma perna encantadora,
um pouco inclinada no joelho, estirando o pé para baixo e com os dedos delicados em ponta. Estendi a mão e quis apanhar a pequenina perna, que tanto havia me encantado, mas quando quis tomá-la entre os dedos, me pareceu que o brinquedinho se movia com um imperceptível movimento. E de súbito assaltou-me a suspeita que podia ser o escorpião. Goethe pareceu compreendê-lo. Parecia mesmo que o tivesse feito de propósito, com o fito de provocar aquela febril dissensão entre o desejo e o temor. Estendeu provocamente o escorpião muito próximo do meu rosto. Me viu desejá-lo, me viu retroceder horrorizado, e isso parecia causar-lhe grande prazer. Enquanto me provocava com um objeto encantador e perigoso, voltara a tornar-se novamente velho. Convertera-se num ancião de 1000 anos, com os cabelos brancos como a neve e o rosto enrugado de ancião. Sorria sereno e silencioso, um riso que lhe comovia as entranhas com o insondável humorismo dos velhos. Quando despertei, havia esquecido o sonho, do qual só me recordei mais tarde. Dormira mais de 1 hora, em meia música e algazarra, na mesa do salão, como jamais julgara possível. A adorável moça estava de novo diante de mim e sua mão repousava sobre o meu ombro. Me dá 2 ou 3 marcos, disse. Tenho de pagar algo no salão. Dei-lhe minha bolsinha de níqueis. Ela tomou-a, saiu, mas voltou em seguida. Bem, agora posso sentar-me com você um pouco, mas logo tenho de ir embora. Tenho um encontro. Estremeci. Com quem? Perguntei com precipitação. Com o senhor, meu caro Harry. Convidou para irmos ao bar Odeon. Pensei que você não me deixaria sozinho. Então por que não me convidou? Alguém passou à sua frente. É bom, que assim você economiza dinheiro. Conhece o Odeon? Depois da meia-noite servem champanhe. As poltronas são de veludo, tem uma orquestra de jazz, tudo muito elegante. Eu jamais daria importância a essas coisas. Disse suplicante, mas eu quero convidá-lo. Pensei que tivesse subentendido, agora que somos amigos. Escolha um lugar que bem lhe aprouver. Venha, por favor, eu lhe peço. Muito obrigada, mas acontece que palavra é palavra. Eu me comprometi com outro e tenho de ir. Mas não fique triste por isso. Vamos, beba outro gole, ainda muito vinho na garrafa. Beba e depois vá tranquilo para casa. Prometa-me. Não para casa não posso ir. Voltamos à mesma história de sempre. Será que você não entra em acordo com Goethe? Neste momento, recordei-me do meu sonho com Goethe. Mas, se é verdade que não quer ir para casa, pois então fique aqui. Eles alugam quartos. Quer que eu peça um para você? A ideia agradou-me. Perguntei-lhe quando voltaria a vê-la. Onde morava? Mas ela não me disse. Bastava procurá-la por aí, que eu acabaria encontrando. Posso convidá-la para irmos a um lugar? Que lugar? Qualquer um que você queira. Está bem. Terça-feira podemos jantar no Velho Franciscano, no primeiro andar. Nos encontramos lá. Estendeu minha mão e analisei que se casava perfeitamente com sua voz. Formosa e cheia, sábia e bondosa. Ela sorriu irônica enquanto eu beijava-lhe a mão. E no último instante voltou-se de novo para mim e disse: quero lhe dizer mais uma palavra para o propósito de Goethe. O que lhe aconteceu em relação a Goethe, de que não pode suportar certas representações, acontece comigo em relação aos santos. Aos santos? Você é tão religiosa assim? Não sou religiosa, infelizmente. Mas já foi noutra época e mais tarde voltaria a ser. Agora não tenho tempo para isso. Não tem tempo? Eu preciso de tempo para ser religioso? Sim, para sermos religiosos é preciso tempo. Muito tempo. Ter independência de tempo. Não se pode ser formalmente religioso e viver ao mesmo tempo na realidade e levar as coisas a sério. O tempo, o dinheiro, o baródio e tudo mais. Compreendo. Mas o que foi que disse a propósito dos santos? Bem, há muitos santos pelos quais tenho devoção. Santo Estevão, São Francisco e outros. Às vezes vejo imagem deles e também do Salvador e da Virgem Santíssima. Imagens tão piegas, tão falsas e estúpidas que não posso suportar. Como lhe aconteceu com a gravura de Goethe. Quando vejo uma imagem tão melosa e apalermada do Salvador ou do Santo de Assis, que os outros acham tão devota e edificante, consideram um insulto ao verdadeiro Salvador e penso: ele viveu e sofreu tão terrivelmente para que as pessoas se contentem com uma estampa tão idiota? Apesar disso, sei também que a imagem que faço do Salvador e de São Francisco não passa de uma imagem humana que não alcança nem de leve a imagem original. E que o Salvador, por sua vez, acharia a imagem interior que faço dele tão estúpida e insuficiente quanto aquelas estampas medíocres. Estou lhe dizendo isto, não para lhe dar razão por seu mau humor e por sua fúria contra o retrato de Goethe. Não, isso você não tem razão. Digo-lhe simplesmente para demonstrar que posso compreendê-lo vocês. Os artistas, os eruditos, que têm cores singulares no miolo, mas no fundo não passam de pessoas iguais às outras, e nós também temos nossos sonhos e fantasias na cabeça. Também notei, ilustre senhor,
que teve certa vacilação em me contar essa história sobre Goethe, que teve de esforçar-se para compartilhar suas ideias com uma moça simples como eu. Por isso, quis demonstrar que não precisava esforçar-se tanto. Compreendo perfeitamente. Bem, eu disse o que queria, e agora você vai para a cama. Ela se foi, e uma velha criada subiu comigo 2 lances de escada. Primeiro perguntou-me onde estava minha bagagem, e quando se inteirou de que eu não trazia nenhuma, tive de pagar-lhe o pouso adiantado. Depois levou-me por uma escavelha escura até um quarto e me deixou só. Ali havia uma cama de madeira, estreita e dura, e da parede pendia uma espada e um cromo de Garibaldi, além de uma coroa de flores murchas de alguma festa de associação. Eu teria dado tudo por um pijama, mas ao menos havia água e uma pequena toalha. Podia lavar-me. Depois meti-me vestido na cama e deixei a luz acesa. Tive tempo para refletir. Então acertei contas com Goethe. Fora esplêndido que me visitasse em sonhos aquela maravilhosa jovem, se pelo menos eu lhe soubesse o nome. De repente uma pessoa viva percute a câmpula de cristal de minha apatia e me estende a mão. Uma mão boa, bela, cálida. De repente voltam a surgir as coisas que me afetam, nas quais posso pensar com alegria, com preocupação, com interesse. De repente uma porta que se abre e por ela entra a vida para mim. Talvez possa voltar a viver, talvez possa voltar a ser gente. Minha alma, que havia tombado adormecida no frio e quase se engerrela, respira de novo e volta a bater sonolenta as pequenas asas débeis. Goethe estivera comigo. Uma jovem me animara a comer, a beber e a dormir. Se mostrara amável comigo. Me havia sorrido e me chamado de criança tola. E aquela maravilhosa amiga me havia falado também sobre os santos e me mostrara que a tenha e prodigiosa esquisitice não estava só. Nem era incompreendido, nem era uma enfermiça exceção, mas que tinha irmãos que me compreendiam. Voltaria a vê-la? Com certeza, podia confiar nela. Palavra é palavra. Agora eu passo a leitura para o meu caro Dioxipus, para ele continuar. Vou continuar lendo onde você parou. Posso começar? Pode. E antes que me desse conta, peguei no sono e dormi durante 4 ou 5 horas. Eram mais de 10 da manhã quando acordei, com as roupas todas amarrotadas, exausto, e em minha cabeça a memória semi-esquecida da sensação horrível do dia anterior. Mas estava vivo, tinha esperança e felizes pensamentos. Ao voltar para casa, já não sentia aquele terror que teria sentido se regressasse na véspera. Na escada, no andar acima do Pinheirinho, dei de encontro com a tia, minha hospedeira, a quem via de raro em raro, mas cuja amistosa presença me era muito agradável. Tal encontro não fora muito oportuno, pois estava sujo e tresnoitado, despenteado e com a barba por fazer. Cumprimei e quis passar adiante. Ela sempre respeitava meu desejo de estar sozinho e de não ser observado continuamente. Mas hoje parecia ter se rompido um véu entre mim e o mundo em redor. Ter se desmoronado a barreira, ela sorriu e permaneceu parada. Divertiu-se essa noite, hein, Sr. Haller? Não desfez a cama e, de certo, deve estar cansado, não? Sim, disse eu, e tive de sorrir também. A noite de ontem foi muito animada, e, como não quisesse interromper a paz de sua casa, acabei dormindo num hotel. Meu respeito pela calma e honorabilidade da sua casa é muito grande, e às vezes me sinto como um corpo estranho nela. Não faça pouco, Sr. Haller. Eu só faço pouco de mim mesmo. Pois não deveria fazê-lo. Não devia sentir-se em minha casa como um corpo estranho. Pode viver como melhor lhe convenha e fazer o que bem entenda. Já tive muitos inquilinos distintos, verdadeiras joias de amabilidade, mas nenhum era tão sossegado ou nos incomodou menos que o senhor. E agora, quer tomar uma chávena de chá? Não me opus. Na sala de jantar, entre formosos retratos de seus antepassados e os móveis de seus avós, tomei um chá excelente e conversamos um pouco. A amável senhora, sem que o perguntasse expressamente,
ficou sabendo algumas coisas a respeito de minha vida e de meus pensamentos. E eu ouvi-me com esse misto de respeito e de indulgência maternal que as mulheres prudentes têm para com as complicações dos homens. Falou-me também de seu sobrinho e me mostrou num quarto contíguo o trabalho que esse fizera durante últimas férias. Um aparelho de rádio. Ali, o esforçado jovem passava seus momentos de ócio e montara aquela máquina, seduzido pela telegrafia sem fios, prostrado de joelhos diante do Deus da técnica, cujo poder possibilitou o descobrimento, após milhares de anos, de um que todos os pensadores sempre souberam e do qual fizeram melhor uso do que nesse recente e muito imperfeito estágio atual. Falamos a propósito disso, pois a senhora era inclinada à devoção, e os temas religiosos não lhe eram desagradáveis. Disse-lhe que a onipresença de todas as forças e ações eram bem conhecidas pelos antigos hindus, e a técnica havia simplesmente trazido um pouco desse fato à consciência comum. E por esse meio, no que se refere às ondas sonoras, havia construído um emissor e um receptor que ainda estavam totalmente imperfeitos. A base daquela ideia antiga, a irrealidade do tempo, não fora ainda observada pela técnica, mas, naturalmente, viria a ser finalmente descoberta e cairia nas mãos dos laboriosos engenheiros. Seria descoberto talvez muito em breve, pois não só as imagens e acontecimentos presentes e momentâneos poderiam chegar continuamente até nós, como a música de Paris ou de Berlim se faz agora audível em Frankfurt ou em Munique, mas também tudo o que já aconteceu fica registrado e pode tornar-se atual, e que um dia, com fios ou sem eles, com ou sem ruídos, chegaremos a ouvir a voz do rei Salomão ou a de Walter von der Vogelweide, e que tudo isto, como hoje os primórdios do rádio, só servirá ao homem para fugir de si mesmo e de sua meta e envolver-se numa rede cada vez mais cerrada de distrações e ocupações inúteis. Mas disse todas essas coisas não no costumeiro tom de amargura e de desdém contra os tempos atuais e a técnica, mas em tom de pilhéria e com ar de brincalhão. A senhora se ria e passamos assim uma hora juntos, a tomar chá e a nos divertirmos. Havia convidado o admirável jovem do Águia Negra para a noite de terça-feira, e não me foi fácil esperar que chegasse aquele dia. Quando, por fim, chegou a terça-feira, tive a perfeita noção da importância que tinham para mim as relações com aquela moça. Uma simples desconhecida, e isso me encheu de espanto. Só pensava nela, e esperava tudo dela. Estava disposto a sacrificar-lhe tudo, e pôr tudo a seus pés, embora não estivesse em absoluto enamorado dela. Bastava imaginar que não compareceria ao encontro, ou que dele se houvesse esquecido, para ver claramente o que ela representava para mim. O mundo me parecia, então, novamente vazio. Os dias eram escuros e destituídos de encanto. Voltava a envolver-me a cruel quietude e a morte, e não via outra saída daquele inferno silencioso, senão a navalha de barbear. E a navalha de barbear não fora nada agradável para mim nesses dias. Não havia perdido nada de seu antigo horror. Isto era exatamente o mais terrível. Sentia uma profunda e opressiva angústia em cortar a garganta. Temia a morte, como uma força tão obstinada e selvagem, como se fosse o homem mais saudável do mundo, e minha vida um verdadeiro paraíso. Conhecia meu estado com plena e brutal clareza, e reconhecia que a tensão insuportável entre o não poder viver e o não poder morrer era o que me fazia dar tanta importância à desconhecida, a linda bailarina do Águia Negra. Era a única janela, a luminosa e diminuta abertura em minha sombria e angustiosa caverna. Era a salvação, o caminho para a liberdade. Haveria de ensinar-me a viver ou ensinar-me a morrer. Haveria de tocar com sua mão firme e formosa meu coração transido, para que ele, em contato com a vida, de novo florescesse ou se tornasse em cinzas. De onde tirava ela essa força? De onde lhe vinha a magia de que profundos abismos se elevava até ela essa profunda significação que tinha para mim? Não sabia, e não me importava sabê-lo. Bastava-me saber de sua existência. Nenhuma ciência, nenhum conhecimento me importara tanto.
Estava saciado deles. Precisamente nisto consistia a ignomínia e o tormento mais agudos de que eu padecia. Ver tão claramente meu próprio estado, ter perfeita consciência dele. Via a este infeliz e a este lobo da estepe diante de mim como a mosca numa teia de aranha, e contemplava como seu destino forçava o desenlace. Como pendia da teia enlaçado e indefeso, como a aranha se dispunha a devorá-lo. Como parecia também uma salvadora mão. Poderia dizer as coisas mais racionais e inteligentes sobre a concatenação e os motivos do meu padecimento, da enfermidade da minha alma, do meu enfeitiçamento e da minha neurose, pois a mecânica era evidente para mim. O que mais me fazia falta, aquilo, porque suspirava tão desesperadamente, não era saber e compreender, mas vida, decisão, movimento e impulso. Embora durante aqueles 2 dias de espera nunca duvidasse de que minha amiga cumpriria o prometido, as últimas horas estive muito excitado e inseguro. Nunca na vida esperara com tamanha ansiedade a noite de nenhum dia. E embora a tensão e a impaciência se me tornassem quase insuportáveis, aquilo me causou um grande bem. Era indizivelmente formoso e novo para mim, para o desiludido que há muito tempo nada mais esperava, que não se satisfazia com o que quer que fosse. Era maravilhoso correr daqui para ali o dia todo, cheio de impaciência, de inquietude e veemente expectativa. Imaginar antecipadamente o encontro, a conservação, os acontecimentos da noite, barbear-se e vestir-se para o encontro, com muito apuro, camisa nova, gravata nova, cordões novos nos sapatos. Fosse quem fosse aquela moça, inteligente e misteriosa, que tivesse chegado até mim por este ou aquele caminho, tudo me era indiferente. Ali estava, e realizara-se o prodígio de eu voltar a sentir-me um ser humano e encontrar novamente interesse na vida. Só me importava que tudo prosseguisse. Abandonar-me àquela atração, seguir aquela estrela. Momento inesquecível em que tornei a vê-la. Estava sentado junto a uma mesinha no antigo e confortável restaurante, a qual eu reservara pelo telefone, sem que houvesse necessidade. Examinei o cardápio e coloquei no jarro 2 formosas orquídeas que compara para presentear minha amiga. Tive de esperá-la algum tempo, mas sempre na certeza de que viria. E não me angustiei. E chegou, e deteve-se junto ao vestiário, e me cumprimentou somente com um olhar atento, um tanto inquisitivo dos seus claros olhos, cor de cinza. Desconfiado, fiquei observando como o moço do vestuário se comportaria com ela. Não, graças a Deus, não houve qualquer intimidade entre eles. Qualquer falta de respeito. Mostrou-se impecavelmente correto. E, no entanto, se conheciam, pois ela o chamou por Emil. Pode começar. Quando eu lhe dei as orquídeas, alegrou-se e sorriu. Muito obrigada pela sua atenção, Harry. Você queria me dar esse presente, não é? E não sabia exatamente o que escolher. Não estava certo se eu ficaria satisfeito em receber o presente ou se me ofenderia. Por isso escolhi as orquídeas, que ficaria satisfeito, que não passam de flores, mas são sempre muito apreciadas. Portanto, muito grata. E aproveito para dizer que não quero que me traga presentes. Vivo à custa dos homens, mas não quero viver à sua custa. Mas como você está diferente, parece até outra pessoa. Outro dia estava como alguém que foi salvo da forca e agora já está quase um homem outra vez. Bem, diga-me o que lhe ordenei. Bem, diga-me. Fez o que lhe ordenei? O que foi que você me ordenou? Você esqueceu? Estou perguntando se aprendeu a dançar o Fox. Tudo que desejava era receber ordens minhas, que nada lhe era mais agradável do que obedecer-me. Não se recorda? Recordo-me sim, e volto a repetir com toda sinceridade. Então, aprender a dançar? Mas pode-se aprender com tanta rapidez, assim, de um dia para o outro? Claro que sim. Em 1 hora se pode aprender o Fox, o Boston em 2. O tango demora mais, mas esse não precisa aprender.
Agora queria saber, afinal, como é seu nome? Olhou para mim silenciosa ao momento. Acho que você será capaz de adivinhá-lo. Gostaria muitíssimo que adivinhasse. Preste bastante atenção e olha para mim. Você às vezes não acha que tenho feições de rapaz? Agora, por exemplo? Sim, agora que você me fixava bem, podia assegurar que a moça tinha feições de rapaz. E enquanto o examinava, aquele rosto começou a falar e recordou a minha própria infância e um amigo daquela época que se chamava Herman. Por um momento pareceu me converter-se inteiramente naquele, disse assombrado. Diria Herman. Se você fosse homem, que seu nome é Herman, quem sabe talvez eu seja um homem e seja simplesmente disfarçado, disse ela em tom jocoso. Seu nome é Hermínia? Assentiu resplandecente, alegre por haver adivinhado. Naquele instante serviram sopa, começamos a jantar e ela mostrou-se frequentemente satisfeita. O que mais me agradava nela, o que mais me encantava, né, era que podia passar de repente da mais profunda seriedade para a alegria mais regozijante e vice-versa, sem a menor dificuldade, como se fosse um menino prodígio. Neste mesmo momento parecia divertir-se, logo zombava de mim por causa do foxtrot, até que me deu um pequeno toque com o pé. Elogiou a ceia com entusiasmo. Notou que eu me preocupara em vestir-me bem, mas que havia muitos detalhes a corrigir nas minhas arrumações. Numa pausa, perguntei-lhe: como você conseguiu no instante parecer tanto como um rapaz e que eu pudesse adivinhar seu nome? Óbvio, foi você mesmo quem o fez. Não compreende, meu ilustre senhor? Que eu lhe agrado e tenho importância para você exatamente por ser como um espelho seu? Porque dentro de mim há algo que responde e compreende o seu ser. E compreende o seu ser? Na verdade, todos os homens deveriam ser espelhos uns dos outros e responder-se e compreender-se mutuamente. Mas os corujões que você são tanto Mas os corujões como você são tanto estranhos e caem facilmente no engano de acreditar que não podem mais ler nem ver nada nos olhos dos demais. Que isso já não lhes diz respeito. E quando o corujão encontra de repente um rosto que o contempla de verdade, sente nele algo assim como uma resposta, um parentesco, e se alegra naturalmente. Você sabe tudo, Hermínia, exclamei assombrado. E tudo exatamente como você disse. No entanto, você é tão diferente de mim. É o contrário de mim. Tem tudo que me falta. É bom que você pense assim, disse laconicamente. E aí passou por seu rosto, que me parecia mesmo um espelho mágico. Uma pesada nuvem de seriedade e súbito aquele rosto falou, não só com seriedade, tragicamente, mas também, davelmente, como através dos olhos vazios de uma máscara. Lenta palavra por palavra, como se falasse contra a vontade, disse: não se esqueça daquilo que me disse, que eu devia mandá-lo, que seria uma alegria para você obedecer o meu mando. Não se esqueça disso. Sabe de uma coisa, meu pequeno Harry? Assim como há algo em mim que corresponde a você e lhe inspira confiança, o mesmo se dá comigo em relação a você. Outro dia, quando vi você entrar no Águia Negra, exausto e ausente, como se não pertencesse a esse mundo, senti imediatamente: este homem me obedecerá. Este está desejando que eu lhe ordene, e isto é o que farei. Para isto foi que eu vim. Para isto ficamos amigos. Falou com tamanha seriedade, tão dentro de um impulso profundo de sua alma, que não procurei nem tranquilizá-la nem dissuadi-la. Ela balançou a cabeça, franziu o senho e, com um olhar dominante e voz inteiramente fria, continuou: você terá de manter sua palavra, meu pequeno, pois do contrário se arrependerá. Receberá ordens minhas e terá de cumpri-las todas. Ordens agradáveis e belas. Será para você um prazer cumpri-las. E por fim terá de obedecer o meu último comando, Harry. Obedecerei, disse eu, concordante. E qual será a sua última ordem para mim? Eu quase suspeitava, Deus sabe por quê. Ela estremeceu e parecia despertar lentamente de seu ensimesmamento. Seus olhos não me abandonavam. Logo se tornaram mais sinistros. Seria mais prudente não lhe dizer nada. Mas não quero ser prudente, Harry. Desta vez não quero. Quero o contrário, escute. Você vai ouvir. Terá logo de esquecer-se
do que ouviu, achará graça nisto. Chorará por causa disto. Preste atenção, pequeno. Quero brincar com você na vida e na morte. Meu irmão, e antes de começarmos a jogar, vou colocar minhas cartas sobre a mesa. Que formoso era seu rosto. Que celestial estava ao dizer isto. Os olhos frios e claros flutuavam a tristeza de quem sabe. Aqueles olhos pareciam já ter sofrido tantas dores imagináveis e esquecido nelas. Seus lábios falavam com dificuldade, como se fala quando o frio nos entumece o rosto. Mas entre os lábios, nas comissuras da boca, no voltear da ponta de sua língua, que raramente se deixava ver, havia em contradição com o olhar e a voz, uma doce sensualidade jubilosa, de ritmo regozijo. Sobre a fronte serena e lisa pendia um cacho. E dali daquele trecho da face, onde pendia um anel de cabelos, manava de quando em quando com um hálito vivo, aquela vaga semelhança de rapaz, de magia hermafrodita. Eu a ouvia cheio de angústia e, no entanto, como aturdido, como meu ausente. Você gosta de mim? Prosseguiu. Pelos motivos que já lhe disse, conseguiu romper a sua solidão, porque eu arranquei das próprias portas do inferno e consegui despertá-lo. Mas quero que algo mais de você, muito mais. Quero que você se apaixone por mim. Não me interrompa, deixe-me falar. Você me aprecia muito, já sei, e está agradecida, mas ainda não está apaixonado por mim. Quero que você fique, e isso faz parte do meu plano. Só vivo para que os homens se apaixonem por mim, mas preste atenção, eu faço isso por achar você encantador. Não estou mais apaixonado por você, Harry, do que você por mim. Mas necessito de você como necessita de mim. Necessita de mim, neste momento, porque está desesperado e necessita de alguém que me empurre para a água e que lhe devolverá a vida. Precisa de mim para ensiná-lo a dançar, a rir, a aprender a viver. Mas eu não preciso de você hoje, e sim mais tarde, para algo muito importante, maravilhoso. Quando você estiver apaixonado, eu lhe darei minha última ordem, e você terá de obedecer, e isso será proveitoso tanto para você quanto para mim. Consertou na jarrinha uma das orquídeas violeta escura de hastes esverdeadas. Inclinou o rosto no momento e olhou fixamente para a flor. Não lhe será fácil, mas terá de fazê-lo. Terá de cumprir a minha ordem, terá de matar-me. É isso. Agora não me pergunte mais nada. Com os olhos ainda fitos, não emudeceu o rosto e distendeu-se-lhe como um botão que floresce e de súbito apareceu um sorriso encantador em seus lábios, ao passo que os olhos permaneceram fixos e alheios por uns instantes. Logo ergueu a cabeça, movendo o pega-rapaz, bebeu um gole de água, deu-se conta de que estávamos jantando e inclinou-se sobre o prato com alegre apetite. Eu vou escutar palavra por palavra a sua inquietante exposição. Eu sentira mesmo o significado de sua última ordem, antes que ela houvesse pronunciado, e não me assustei ao ouvi-la dizer: você terá de matar. Tudo o que disse soou convincente, predestinado. Aceitei e não me opus a isso. E, no entanto, apesar da crua seriedade com que ela o pronunciara, tudo aquilo para mim carecia de realidade. Não podia levar a sério. Uma parte de minha alma bebeu suas palavras e acreditou nelas, mas a outra acudiu, conciliadora, e veio assegurar-me que também está prudente, sadia e segura Hermínia. Tinha seus momentos de devaneios e seus estados nebulosos. Mal terminara de pronunciar suas últimas palavras, um véu de irrealidade e inexistência baixou por sobre elas. Não obstante, eu não podia ir de um polo ao outro assim como a mesma rapidez que Hermínia fazia, de modo que um dia teria de matá-la. Não obstante, eu não podia ir de um polo ao outro assim com a mesma rapidez com que Hermínia fazia, de modo que um dia teria de matá-la, perguntei, ainda meio em sonho, enquanto ela ria e tricava o papo com grande satisfação. Muito obrigado, Petrovich. Muito obrigado, Dioxpus, pela leitura e pelas contribuições. Estamos aqui finalizando mais uma leitura da Terra de Santa Cruz. Agradeço a presença de todos.
que contribuam com a leitura ou que estiverem ouvindo depois, quando o vídeo estiver pronto. Paramos aqui na página 115 do PDF e 116 do livro.